O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ao ser batizado, Jesus concluiu sua missão. Aqui, no meio de nós. Irmãos e irmãs, ao ser batizado, Jesus concluiu sua vida oculta e assumiu, de forma pública e solene, sua missão. Ele é o Messias pequeno, pobre e servidor, que veio para libertar e salvar. Seu caminho é o caminho do amor e do serviço. O Espírito de Deus está com ele para ser sua força e consolo na missão. Hoje é o dia de nós, cristãos e cristãs, lembrarmos o nosso batismo e a nossa crisma. O batismo nos deu vida nova, a crisma nos deu o Espírito Santo para vivermos a missão. A liturgia de hoje celebra o batismo de Jesus por João Batista. O Senhor mergulhou profundamente na nossa humanidade e nos deu a vida. Em troca, nos resgatou da nossa condição de morte. Ele nos ama e quer unir-se a nós. Como nós não podíamos subir até Ele, Ele desceu até nós. A cena do batismo é uma variação do mistério da encarnação. Ele se fez humano, solidário conosco em tudo, menos no pecado, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, solidários em tudo com Ele também. O povo estava numa expectativa. Os anos que antecederam a vinda de Jesus era de uma grande expectativa. Malaquias, cerca de 300 anos antes de Cristo, foi o último profeta. Dizia-se que a profecia em Israel estava morta ou silenciada. O Salmo 74 lamentava: já não vemos mais sinais, não existem mais profetas. Esperava-se pela vinda de algum profeta. Era como que se os céus estivessem fechados. E o último livro do Antigo Testamento terminava justamente anunciando o retorno de Elias, o advento do tempo messiânico. Malaquias capítulo 3, versículo 23 seguinte. João seria o Messias? O povo depositou as expectativas em João Batista. De fato, ele surgiu como uma novidade e com todos os traços dos antigos profetas da Bíblia. João é o protótipo de homem que Deus preparou para estar diante de sua face, Jesus, e para abrir aos outros o acesso a ele. João é a pessoa pronta para acolher o Senhor que vem. Do Batista, a espera da promessa e cumprimento aproximam-se de forma dramática. João percorre a região do Jordão, porta de entrada da terra prometida. O dado geográfico transmuta-se em dado teológico. João Batista é o último profeta antes do cumprimento da promessa. Eu vos batizo com água. O batismo de João é um batismo de conversão e de penitência. A imersão na água cumpria um ritual com um significado muito grande. A pessoa descia até a água para subir como uma criatura nova,
lavada, purificada dos seus pecados. Descia o homem velho e subia o homem novo, regenerado pela graça de Deus. Virá aquele mais forte do que eu. A potência é um atributo divino. É o Senhor o forte e valente. O Senhor o valente nas batalhas. Salmo 24, versículo 8. Lucas dirá mais tarde, o evangelista, adiante, que Jesus é mais forte que o demônio. É o mesmo termo grego utilizado aqui. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Será o novo batismo cristão e que terá início em Pentecostes, onde o Espírito descerá como língua de fogo. O fogo é símbolo da santidade de Deus. Jesus também recebeu o batismo. Se o batismo de João Batista era para conversão e remissão dos pecados, por que Jesus foi se batizar? Se nós confessamos que Jesus era igual a nós em tudo menos no pecado. Jesus se torna solidário com toda a humanidade. Ele, descendo às águas, carrega sobre si os pecados e os sofrimentos de toda a humanidade. Jesus assume a missão do servo sofredor de Isaías, referência capítulo 53, que veio tomar sobre si a expiação dos pecados, tirar do ser humano os males corporais, que são a consequência e a pena do pecado. Enquanto rezava, o céu se abriu. Lucas ressalta a atitude de Jesus em oração, como veremos em outros momentos decisivos de sua vida. Ele também ensina seus discípulos a rezar. Se a falta de profecia indicava que os céus se fecharam, a voz que vem dos céus demonstra que Deus continua enviando seus mensageiros e fazendo ouvir a sua voz. Há uma comunicação entre o céu e a terra. Realiza-se a súplica do profeta Isaías: Oxalá se abrissem os céus e descesses. O Espírito Santo desceu como pomba. A imagem da pomba pode ser o contrário da águia, símbolo dos romanos que traziam a guerra em vez de paz. Mas ressoa ao início da criação, aonde o Espírito pairava sobre as águas, e sobretudo remete à pomba lançada por Noé no tempo do dilúvio. Esta imagem será recordada por Pedro, que vê no batismo a imagem da humanidade purificada subindo das águas. 1 Pedro capítulo 30, versículo 20 a 22. Abre-se um novo tempo, no qual o Espírito Santo repousa sobre o Messias. Lucas insiste no aspecto corpóreo do Espírito. De fato, em Jesus, sobre o qual desceu o Espírito, a vida de Deus realmente se tornou visível, tomou forma corpórea. No batismo, cada cristão se torna corporalmente portador de Deus, à semelhança de Jesus, pois nos tornamos templos de Deus e morada do Espírito. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A voz do céu, tão frequente no Antigo Testamento, ressoa novamente aqui e vai ser ouvida novamente na Transfiguração. Este é o meu filho, o eleito, ouvi-lo. Vê as semelhanças e diferenças. No batismo, a voz é para Jesus. Na Transfiguração, a voz é para todos nós. Depois a voz do céu se cala, para dar lugar à palavra que se encarnou. É a Jesus que devemos agora escutar. Celebrar o batismo de Jesus nos faz refletir sobre o sentido do nosso batismo. Ser batizado significa ser mergulhado e às profundezas. O batismo representa o destino de toda a realidade humana, que mais cedo ou mais tarde é tragada pelo caos do qual foi arrancada. O batismo exprime o reconhecimento do limite próprio da criatura que se reconhece limitada e mortal. O reconhecimento, porém, da própria morte vem acompanhado pela contestação da morte. O desejo de vida fala mais alto. É marca registrada do ser humano. Ele reconhece que não é Deus, pois é mortal,
mas deseja ser como ele, imortal, porque criado à imagem e semelhança. Irmãos e irmãs, se o próprio Deus se permitiu ser batizado, quem somos nós para adiar em nós o batismo? Por outro lado, o batismo de Jesus conferiu-lhe uma missão. Assim também, todos nós, pelo batismo, temos uma missão, onde a missão de Jesus é a missão de todos nós. Honremos o nosso batismo, recuperemos constantemente a graça que a Igreja nos conferiu através deste importante sacramento. E pessoas e um mundo melhor teremos se vivenciarmos de fato esta graça que o Senhor nos conferiu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor